Olá, meu nome é Rogério, você está no canal A Vida Tem Sentido. Olha, se você se interessa por esse conteúdo, inscreva-se no canal, ponha aí seu gostei ou não gostei, coloque seu comentário, você sempre será bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que todos nós temos e é do medo. Você tem medo do quê? Não é? Todos nós temos algum medo. Um tempo, existem medos que é incomparável, né? Tem situações que a gente não pode ficar questionando. Mas existe um negócio que, uma frase que eu ouvi de uma pessoa extraordinária, que eu acho ela também extraordinária, que diz assim: o medo, ele tem medo de você. Se você enfrentar o medo, ele tem medo de você. O medo é um desafio que a vida e o mundo coloca pra gente. Como eu disse, tem certos medos que, por exemplo, medo da violência, não é? Medo de catástrofe, medos de coisas que nós não conseguimos evitar. Medos de determinadas doenças, determinados problemas. Só que existe aqueles medos internos. Aquele medo assim, você já tem medo de lagartixa, medo de aranha, medo de cobra, medo de tomar banho frio. Então são medos que nós colocamos dentro de nós e não são medos assim besteira. Quando são medos que a gente acredita que é real, você fala assim: olha, eu tenho medo de cobra, e não é brincadeira. A pessoa que tem medo de cobra, ou a pessoa que tem medo de barata, de esses bichos peçonhentos, tem medo de várias coisas que a gente sabe aí na vida, que é como se fosse um trauma que você carrega. Só que se você não enfrentar esse medo, às vezes é uma besteira. Você precisa, às vezes, determinada coisa, por exemplo, eu tenho medo de falar em público. Acho que todo mundo tem medo, acho que até mesmo aqueles enormes, aqueles palestrantes importantes aí que a gente conhece, famosos, né? Eles têm medo também. Uma vez eu li um livro que tinha um locutor, Osmar Prado. Ele disse assim no livro, que o dia que ele entrasse em público e ele parasse de sentir medo, ele pararia de trabalhar. Então você imagina, nós todos temos esse medo, né? O medo é o medo de errar, né? Então isso faz com que a gente fique com medo de as pessoas ficar observando a gente, não é? E é a mesma coisa quando a gente tem medo. Eu tenho medo de altura, eu tenho medo de inseto. E são coisas assim que você tem que analisar se esse medo seu, ele é pertinente. Às vezes um medo que você tem, ele é a sua construção. Por exemplo, você tem medo de barata. Só que esse medo seu, às vezes, por trás dele está uma estrutura tão complexa que, se você começar a parar de ter medo de barata, você começar a enfrentar aquilo, você começar a observar e falar assim: não, eu vou enfrentar esse medo, e você começar a observar, a perceber que outros medos da sua vida ou determinadas situações da sua vida, elas começam a mudar. Porque aquele medo, na verdade, era o que construiu um ponto da sua personalidade. Eu estou dizendo isso porque eu já percebi isso. Quando você cria determinada ação dentro de você, por uma questão de crença, por uma questão de educação ou de trauma, isso gera em você
você formar a sua personalidade dentro daqueles seus medos. E às vezes são medos que você consegue resolver. Você consegue parar e observar e pensar assim, ó, se eu começar a enfrentar esse medo, a minha vida ela vai começar a mudar. E começa a mudar. Você começa a observar que aquilo que você acreditava no passado ali, quando você tinha esse medo, ele começa a mudar. Dessa forma você começa a ficar mais confiante. Não só por aquele medo, o medo de barato, de lagartixa, o que seja. Você começa a ser mais confiante na vida. As coisas na vida começam a mudar. Eu digo, não é só, não digo um medo. Existem medos que a gente tem aí, como eu disse, medo da violência, medo de determinada situação, de acidentes, essas coisas. Tem coisas que a gente não consegue controlar. E o medo, ele é um elemento de proteção para nós. Então, esse medo, ele nos ajuda. Tem certas coisas que por exemplo, você não vai sair a 200 por hora com o carro, não é? Você não vai sair de noite sozinho na rua, sem nada, ficar passeando na rua aí de madrugada, sabendo que é perigoso no local. Então a gente sabe que esse medo, ele faz a nossa proteção. Agora, existem medos que nos limitam. E eu volto novamente àquela frase, o medo, ele tem medo. Se nós enfrentarmos ele tem medo. Agora, se nós acreditar nele, deixar ele, ele cresce de uma forma que a gente não consegue mais segurar ele. Então, tudo isso é uma construção. Isso não começa da noite para o dia. Você não consegue enfrentar o medo já chegando e resolvendo aquilo. Esqueça esse tipo de fórmula. Não existe isso. O que existe é você ir trabalhando aquele medo seu, aquela sua dificuldade. Você ir trabalhando, você fazendo aquilo dia a dia, né? Dia após dia, você vai mudando aqueles hábitos seus que geralmente geram esses medos. Então isso é importante, a gente cada vez mais descobrir as coisas, descobrir que realmente a construção do medo somos nós. Até tem uma história de uma senhora, uma psicóloga, que uma vez ela tinha muito medo de elevador. Ela conseguia ir em elevador quando tinha muita gente. Aí ela conseguia ir no elevador todo. Só que um dia ela deu de frente com o medo dela, que ela precisava pegar o elevador. Ela precisava pegar o elevador e ela estava só. Aí ela pensou, isso é meu medo. Eu vou ter que enfrentar. Porque o que pode acontecer? Aí ela enfrentou com todo medo, ela começou a enfrentar. Ela foi no elevador, com toda a agonia que ela tinha, ela foi, subiu no elevador, entrou no elevador e conseguiu. Na primeira vez foi difícil. Ela falou assim, amanhã eu vou fazer isso novamente. Aí ela fez isso novamente e assim foi. E ela conseguiu enfrentar o medo dela. Ela descobriu que depois ela não tinha mais aquele medo. Isso porque era uma psicóloga, né? Ela é uma pessoa especialista no comportamento de pessoas. Então ela entende todo o processo que a gente tem. Eu não sou especialista. O que eu estou dizendo aqui é o real, que eu também vivo isso. Nós temos medos que nós temos que enfrentar. E esses medos nos bloqueiam dia a dia. E às vezes você enfrentando um medo lá de uma bendita lagartixa, uma formiga, uma abelha, quando você enfrenta, você toca e fala, era só isso. Eu há 20 anos, 30 anos com medo de uma abelha, aí você descobre que é uma coisa simples, que não há necessidade desse medo. Aí você começa a descobrir que outros medos que virão na sua vida, você vai tirar de letra, porque ele vai ter medo de você. Pensa só nisso. Vamos enfrentar os medos da nossa vida, dentro de nós.
Lembrando que o medo, ele tem medo. Somos muito maiores do que isso. Gratidão, amigos.